E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda aula de uma revisão aí de 4 aulas, hoje sobre o regime jurídico dos servidores municipais. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Soares, eu falo aqui do canal Concurseiro Nato. Tá? O nosso cronograma de aulas, vocês já estão por dentro aí, então a gente já falou aqui sobre a lei orgânica do município. Tá? Vamos falar hoje sobre o regime jurídico municipal, nossa aula 2, traremos aqui teoria mais questões. É teoria sobre a lei toda, Diego? Não, pessoal. Sobre alguns artigos que nós aqui julgamos importantes. Pode ser que fique uma aulinha um pouquinho mais extensa, mas vai ser o diferencial para a prova de vocês, tá? Então é importante que vocês assistam até o final e revisem bem isso aqui. Já peço para vocês que, se o nosso áudio não estiver bom, que nos desculpe porque a gente teve um imprevisto aqui técnico e tivemos que estar fazendo aí uma adaptação, tá? Então, para quem não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, não custa nada para vocês. Vamos trazer aqui uma revisão de 4 aulas, é trabalho para a gente, então a única colaboração que a gente pede de vocês, esse material é todo gratuito, é a inscrição no canal e, se possível, se vocês quiserem ficar por dentro desse e outros concursos também, né, a gente vai avisar lá pelo nosso Instagram também, cada vez que sair uma aula nova aqui sobre a Guarda Municipal de Uruguaiana. Então, CM Concursos é o nosso Instagram, tá, pessoal? Para quem não é aluno ainda e está de fora, quer estudar pelo material que mais coloca a questão em prova, 100 questões sobre a legislação municipal de Uruguaiana, contemplando aqui as 7 leis exigidas no edital, tá? Nossas aulas aqui, vamos falar de 4, mas ao total são 7. Então, nosso material em PDF com 100 questões sobre as 7 leis acompanha gabarito, o artigo na questão, todo o suporte via WhatsApp e também vocês recebem as 7 leis teóricas em PDF atualizadas. Quer se tornar um aluno nosso? O link está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Vamos começar então. No artigo 7º, falando dos requisitos para investidura em cargo público. Você, né, que vai disputar o cargo aí de guarda municipal, tem que ter aí esses requisitos. É a nacionalidade brasileira, o gozo dos seus direitos políticos, as quitações ali com a obrigação militar e eleitoral, o nível da escolaridade exigido para o exercício do cargo de vocês e de guarda municipal, tá? A idade mínima de 18 anos, a aptidão física e mental comprovada mediante exame médico e habilitar-se previamente em concurso público, salvo quando os cargos de confiança, tá? O artigo 9º fala que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, lembra, vocês vão ser nomeados e a partir disso vocês vão tomar posse, vai ter o prazo para tomar posse que a gente vai trazer para vocês aqui também, tá? E já é agora. Foram nomeados, tá? Daí entra em atividade aqui o artigo 15º, que fala da posse. O que é a posse, pessoal? A posse é quando vocês entram no serviço público, que se tornam de fato servidores, tá? Ela dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres do servidor aí, as responsabilidades, os seus direitos inerentes ao cargo e assinado pela autoridade competente e pelo servidor, e será arquivado no órgão de pessoal, no órgão, né, pessoal depois do respectivo registro. Daí, o que importa mais para nós aqui é o parágrafo 2º, que fala que a posse ela dar-se-á no prazo de até 15 dias contados da data da publicação ou ciência via postal. Então, ou seja, esse tempo ele conta na data da publicação no Diário Oficial ou então quando, né, tu recebe uma carta aí dizendo que foi nomeado. Esse prazo ele começa a contar a partir do ato de nomeação, que é um ato de provimento, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. Então, esse prazo de 15 dias aí, ó, ele pode ser prorrogado desde que o
o nomeado, né, queira, por igual período, por mais 15 dias. O artigo 17, ele fala do exercício, tá? Que é após tu tomar posse. Durante esses 15 dias, tu foi lá, tomou posse. Daí tu tem o quê? Tu tem 15 dias também para entrar em exercício, para começar a trabalhar. 15 dias é o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados do que? Da data da posse, vejam, sob pena de revogação dos atos de nomeação. Então, pessoal, qual é a linha do tempo? A linha do tempo, tá, de vocês é a nomeação aqui, ó, depois a posse e depois o exercício, tá? Artigo 21. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao que? Ao estágio probatório. Tu, que está na iniciativa privada, quando tu começa numa empresa, tu tem aquele período de contrato de experiência, de 3 meses. No serviço público não é diferente, só que esse prazo, ele é o quê? Ele é por 3 anos, tá? Esse é o período durante o qual a aptidão, capacidade e desempenho serão objetos de avaliação trimestral. Então, essa avaliação vai ser feita a cada 3 meses, tá? Por uma comissão especial designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade. Então, passou os 3 anos, tu te torna estável aí. E vai ser avaliados alguns quesitos durante esses 3 anos, que são eles: a assiduidade, a pontualidade, a disciplina, a eficiência, a responsabilidade e a produtividade, tá? Então, são esses 6 quesitos aí que vão ser critérios de avaliação na prova de vocês durante o estágio probatório. Vamos falar agora de formas de provimento do artigo 24, tá? E das formas de vacância do artigo 37. Por que eu trouxe aqui os dois para vocês? Porque é importante que vocês saibam. Provimento, pessoal, é a forma na qual tu entra no serviço público ou retorna para ele. A vacância é a forma na qual tu sai do serviço público, tá? Então tem duas grandes diferenças aqui e a banca gosta de misturar isso aqui, tá? Então percebam, a nomeação está entrando no serviço público ali. E o que é importante que vocês saibam, que nós vamos falar daqui a pouquinho também. O que é recondução, o que é a readaptação, o que é a reversão, o que é a reintegração, né? Isso aqui, para quem já é aluno nosso, já viu lá no nosso material. A gente aborda tudo isso aqui lá. Por quê? Porque pode cair e não só pode, como já foi cobrado pela Fundatec em prova recente, tá? E o aproveitamento. Todos esses aqui são formas, tá, de provimento aqui do artigo 24. A vacância é a exoneração. A exoneração, tu está saindo do serviço público. Tu foi exonerado, seja a pedido, tá, ou não. Tu foi demitido, tu está saindo. Tu te aposentou, tu está saindo. Tu tomou posse em outro cargo, né, que não era acumulável, ele era inacumulável. Aqui, ó, também está saindo. E se tu falecer, tu também está saindo. Então vejam bem, um é a forma que tu entra, o outro é a forma que tu sai. E isso aqui não dá para misturar, tá? Porque se misturar, vai perder a questão e uma questão vale ouro na hora da prova. É por isso que a gente fala, prestem atenção em tudo, revisem, anotem, tá? Porque é importantíssimo para vocês isso aqui. Artigo 27. A recondução. Agora a gente vai falar sobre aqueles quesitos, o que é recondução, readaptação, reintegração, tá? A recondução, ela é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Quando que isso acontece? Vai acontecer quando houver a desistência ou a inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Tá? Ou então vai acontecer quando houver a reintegração do anterior ocupante. Então essas são as duas formas de acontecer a recondução. Mas como que a Fundatec cobra isso? Ela
vai dar esse texto aqui junto com um desses requisitos aqui e vai dizer ao que se refere o texto mencionado. Se refere a uma recondução, se refere a uma readaptação, ou se refere a uma reintegração, né? Então, tu tem que saber o que é cada um. O artigo 28 ele vem falando o que é a readaptação. E quando a gente fala em readaptação, a gente fala em capacidade física ou mental. Então, tu vai ser readaptado de acordo com as tuas limitações, com as limitações que tu tenha sofrido na capacidade física ou mental. Então, tu trabalhava num cargo e tu teve aí um acidente no qual tu te machucou e tu vai ser readaptado, né, de forma que tu consiga desenvolver o teu trabalho, né, com as limitações que tu tenha sofrido. Mas isso tem que ser verificado em avaliação médica oficial, tá? E não acarreta, hipótese alguma, aumento de carga horária, bem como o aumento ou diminuição do vencimento ou da remuneração do servidor. Então, ele continua com a mesma carga horária e com o mesmo, né, abono pecuniário ali, seja vencimento ou remuneração. O artigo 33 fala da reintegração. E quando a gente fala de reintegração, nós falamos de decisão judicial. Decisão judicial aqui ou administrativa transitada em julgado. O que é isso aqui? A reintegração, ela é a reinvestidura, é o retorno ali, quando o servidor volta, né, ao cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, esse funcionário ele foi demitido pela prefeitura, ele já era estável, tá? E ele colocou na justiça e o juiz mandou voltar. Ou ele entrou com recurso e o recurso dele foi validado, recurso administrativo, tá? Então ele vai ser reintegrado no cargo dele ali. Dando sequência aqui, artigo 46. Promoção. A promoção ela é a progressão funcional do servidor realizada dentro de um mesmo cargo, mediante a passagem de uma determinada classe para outra imediatamente superior. O artigo 47 vem e diz que cada categoria funcional terá 6 classes, tá? Designado por letras, sendo considerada a letra F aqui, ó, a última da carreira. Então, a banca pode vir cobrando. Qual letra é considerada a última da carreira dentro da categoria funcional? Tu sabe que é a letra F. E tu sabe que são 6 classes. Tu sabendo que são 6 classes, tu consegue também matar essa charada aqui, ó, que são 6 letras, tá? Então, fica mais tranquilo para fazer a prova. 6 classes. O artigo 49 fala que a promoção será efetuada de classe a classe, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente e nesta ordem. Então, primeiro antiguidade, depois merecimento. Desde que tenham cumprido o exercício mínimo de 3 anos. Então, é tranquilo esse prazinho também. Falou de promoção, vocês já sabem, né? Que ela vai ser mediante antiguidade, merecimento, intercalados e deve ter aí um interstício mínimo de 3 anos na classe e que a categoria funcional ela terá 6 classes, salvo aqui quando se tratar da última classe, que obedecerá exclusivamente o critério de merecimento. Então, se tu tiver na última classe, na classe F aqui, ó, daí o critério será exclusivamente de merecimento. O artigo 55. O servidor municipal, ao completar 10 anos de ininterrupto exercício público municipal na mesma classe, será promovido automaticamente a imediatamente superior. Então, o cara ficou 10 anos na classe C, por exemplo, tá? Ele vai para a classe D automaticamente, sem necessitar de nada mais
desde que ele complete os seus 10 anos, tá? Na classe C. Artigo 56. Fica interrompida a contagem do tempo de serviço ali para fins de promoção por tempo de serviço, sempre que o servidor somar duas penalidades de advertência aplicadas mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Qual é a diferença de sindicância para o processo administrativo, pessoal? A sindicância aqui, ó, ela serve para investigar. Então, quando tu não tem elementos necessários para abrir um processo administrativo, tu abre uma sindicância. Tu investiga, junta esses elementos e tu vai lá e abre o quê? Um PAD, um processo administrativo disciplinar, que é para julgar aquilo que foi juntado ali pela sindicância. O inciso 2 fala que também não pode sofrer pena de suspensão disciplinar. E o inciso 3 fala que tu não pode completar aí 9 faltas injustificadas ao serviço. Lembrando que fica interrompido, então tu não pode, tá? Fica interrompida a contagem sempre que houver alguns desses fatos aqui. Então, se tu não quer que interrompa, tu não pode atingir nenhum deles. Artigo 100. O exercício de atividade em condições insalubres assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 40%, 20% ou 10% sobre o valor do salário mínimo nacional, segundo a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. Então, percebam, aqui nós estamos falando de 40% quando a gente fala do grau máximo, 20% é grau médio e 10% é grau mínimo. Por quê? Porque a questão fala aqui respectivamente, na mesma ordem. O artigo 101 fala do adicional de periculosidade e diz que ele será de 30% sobre o vencimento do respectivo cargo. Então percebam, o adicional de periculosidade ele é sobre o vencimento do cargo que o servidor ocupa. O adicional de insalubridade ele é sobre o valor do salário mínimo nacional, tá? Tem essa diferença aí. O artigo 105 diz que a prestação de serviço extraordinário somente poderá ocorrer mediante determinação prévia, escrita do prefeito municipal, atendendo ao interesse do serviço público. Daí vem o parágrafo 1º e fala que o serviço extraordinário ele será remunerado por hora de trabalho, que exceda o período normal, com um adicional de 50% em relação à hora normal. Então, o serviço extraordinário nada mais é do que a hora extra, tá, pessoal? Artigo 109. Lembrando que essa aula ela ficará gravada, tá, para vocês aí. Então, vocês podem acessar ela até o dia da prova e rever várias vezes aqui, fazer as questões com a gente, que vocês chegarão mais preparados no dia da prova de vocês. O artigo 109 fala que o servidor que prestar trabalho noturno, ele terá direito a um adicional de 25%. Tá? Na maioria das prefeituras, esse adicional é de 20%. Então, isso aqui pode estar confundindo vocês na hora da prova. Até na iniciativa privada é 20%. Então, aqui em Uruguaiana, tu vai ganhar um pouco mais. O parágrafo 1º fala que considera-se trabalho noturno, para fins desse artigo, o executado entre as 10 da noite aí, às 5 da manhã do outro dia. Então, das 22 às 5 é horário noturno e tu vai estar ganhando esse adicional noturno durante esse horário. O adicional noturno por tempo de serviço ele será concedido ao servidor à razão de 5%. Desculpa, o adicional noturno não, o adicional por tempo de serviço. Ele será de 5% a cada quanto tempo, pessoal? A cada triênio. Então, a cada 3 anos, o servidor ele tem direito aí a 5% de aumento, tá?
Parágrafo 1º. O número de adicionais de que trata esse artigo não excederá 11. Então, tu não poderá ter mais do que 11 adicional por tempo de serviço, que seria a cada 3 anos, tá? Então, teve 11, cessou. Daí vem o parágrafo 2º e diz que ao completar o serviço, ao completar o servidor o tempo para aposentadoria, dos quais 30 anos prestados exclusivamente ao município, serão concedidos a pedido 2 adicionais, independentemente do dispositivo no parágrafo 1º. Então vejam, aqui fala que é 11 o máximo, mas se tu completar os 11, quando tu atingir tempo de aposentadoria, tu pode solicitar mais 2, ficando com 13 no total, né? Mas é 11 mais 2, se o servidor quiser, que é a pedido dele, assim que ele completar tempo, os 30 anos de serviço para aposentadoria. O servidor estável, aqui, ó, artigo 111. O servidor estável, ao completar 15 e 25 anos de serviço, contados na forma deste estatuto, passará a receber, respectivamente, o adicional por tempo de serviço de 15% ou 25%. Por que que tem esse ou aqui, ó? Porque quando tu recebe o de 15 e tu passa a receber o de 25, esse de 15 ele acaba. Tu vai receber um ou o outro, tá? Nunca vai somar esses dois aqui. O artigo 117 diz que após cada período de 12 meses de vigência em relação do município o servidor, terá esse direito ao quê? Férias. E qual é essa proporção aqui, ó? Inciso 1º, tu vai ter direito a 30 dias de férias quando tu não houver faltado mais do que 5 vezes, tá? O inciso 2, que tu diz que tu vai ter direito a 25 dias de férias apenas, quando tu não tiver tido aí, ó, de 6 a 15 faltas. Então, desculpe, quando tu tiver tido de 6 a 15 faltas. Então, tu teve ali entre 6 e 15 faltas, tu não tem mais direito a 30 dias, apenas 25. Bem como no inciso 3º, que fala que tu vai ter direito a 20 dias de férias quando tu tiver ali entre 16 e 30 dias de falta. E 15 dias de férias quando tiver mais de 30 dias de falta. Esses dias é durante o período aquisitivo, durante os 12 meses que te deu direito a férias. Então essa tabela é importante saber, porque a banca pode vir contando uma historinha que uma servidora faltou tantos dias e por esse motivo ela vai ter direito a quantos dias de férias. Então é importante, né? A servidora faltou lá 18 dias. Quantos dias de férias ela vai tirar? 18 dias está entre 16, né, e 30 faltas. Então ela vai ter direito a quantos? 20 dias de férias. É importante isso aqui, pode vir cobrando em prova, como já veio cobrando, tá? Artigo 31. O artigo 131 diz que pode ser concedida licença ao servidor ocupante de cargo efetivo, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, do avô ou da avó, do filho, do neto, do enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste no assentamento funcional. O parágrafo 1º diz que a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável. Se puder dispensá-la e outra pessoa fazer, ele não tem esse direito, mas se for indispensável, ele pode, tá? E o parágrafo 2º fala que a licença, essa licença de que trata, né, o artigo 131, ela é ininterrupta ou não. Pode ser interrompida, caso a pessoa venha melhorar, né? Poderá ser concedida a cada período de 12 meses. Então, tu vai ter direito a essa licença até 3 meses com a tua remuneração integral. Passou de 3 meses aqui, ó, de 3 meses até 6 meses de licença, tu vai receber apenas 2/3 da remuneração. E se tu ficar em licença por mais de 6 meses até 12 meses, tu vai receber 1/3 dessa remuneração apenas.
O artigo 134 diz que após cada 10 anos de serviço, de prestação do serviço ininterrupto ao município, a contar do ingresso, através do concurso público, o servidor, ele fará jus aí a uma licença por assiduidade de 6 meses. Então, tu completou 10 anos, tu tem direito a 6 meses de licença. A banca pode vir modificando isso aqui, ela pode vir perguntando, terá direito a 6 meses após cada quanto tempo? Então, ela pode dizer que a cada decênio, tá? Do mesmo jeito que eles gostam de utilizar o quinquênio para representar o 5 ou o triênio para representar o 3. O artigo 137 diz que, a critério de administração, poderá ser concedida ao servidor estável ocupante de cargo efetivo licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos, sem remuneração. Olhem isso aqui, ó. Presta atenção. Pode vir uma questão dizendo que é 2 anos sem remuneração numa alternativa e na outra alternativa dizer que é com remuneração. Então, é sem remuneração. Artigo 139. Será concedida, mediante laudo médico fornecido pelo Serviço Público Oficial, licença para gestante à servidora. Por quanto tempo? 180 dias consecutivos. Essa é a licença gestante, tá? Sem prejuízo da remuneração, com início até 28 dias antes do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista nessa lei. Artigo 140. Para amamentar o próprio filho, até 4 meses subsequentes aí ao término da licença maternidade. Então, terminou a licença de 180 dias, tu ainda tem 4 meses depois, né, para amamentar o próprio filho. E qual o benefício que tu vai ter para isso? A servidora lactante terá direito, durante a jornada diária de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelado em 2 períodos. É tipo a iniciativa privada. Tu pode tirar meia horinha de manhã para amamentar o filho, meia horinha de tarde, ou se tu preferir 1 hora só durante o dia, também, tá? Artigo 141. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 10 dias consecutivos. Então, tu virou pai aí, tu tem 10 dias consecutivos para ficar com teu filho. Artigo 142. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial, então a servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, será concedida uma licença gestante, observados os seguintes períodos, tá? Prestem bem atenção nesses períodos aqui, ó. O primeiro período aqui, né, fala que será de 180 dias se a criança tiver até 1 ano completo de idade, que será de 90 dias se a criança tiver entre 1 e 4 anos completos de idade, e que será de 60 dias se a criança tiver de 4 a 12 anos completos de idade. Então vejam, pessoal, dependendo da idade da criança, muda esse prazo aqui. Pode ser de 180 dias, 90 dias ou 60 dias, tá? Tu é aluno nosso, tu já tá ligado nisso aqui, tinha uma questão lá no nosso material sobre isso. Artigo 146. Poderá o servidor ausentar-se do serviço por 1 dia em cada 6 meses de trabalho para doar sangue. Então, a cada 6 meses, tu pode te ausentar 1 dia. Tem município que é a cada 3, a cada 4, uma vez no ano, mas aqui em Uruguaiana, tá, é 1 dia a cada 6 meses para doar sangue. Também, pelo comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral. Tá? Em qualquer caso, a 2 dias. Por
3 dias consecutivos por motivo de falecimento. E falecimento de quem que será 3 dias consecutivos? Do avô ou avó, do tio ou tia, de sobrinho ou sobrinha. Esses serão 3 dias. Por 8 dias consecutivos, por motivo de casamento, 8 dias consecutivos, ou então falecimento. Só que agora é o falecimento de quem? Do cônjuge, do companheiro, dos pais, madrasta ou padrasto, filho ou enteado, ou então menor sobre a sua guarda, ou irmãos. Então, esses aqui são 8 dias. Esses aqui são 3 dias. É diferente, são 2 tipos de falecimento com 2 prazos diferentes. Artigo 171. Trata das penalidades. São penalidades aplicadas ao servidor aqui, ó. A advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou da disponibilidade e a destituição do cargo em comissão. Vamos falar de 2 coisas aqui, ó. Primeira, destituição, ela é a mesma coisa que demissão. Mas a demissão, ela serve para quem? Para o servidor efetivo, aquele que entrou pelo concurso público. E a destituição serve para o cara que é cargo comissionado, o famoso aí CC, tá? Outra coisa, a exoneração, ela nunca será, tá, uma penalidade. Ela nunca será uma penalidade. Ela é a pedido, ela é por questões de requisitos de discharge probatório, mas nunca vai ser uma penalidade por algo de errado. Então, se a banca vir cobrando, tá? Se tu é aluno, tu também já viu isso, que pedindo a incorreta, quais são penalidades, assinala a incorreta, lá tiver uma exoneração, é ela que tu vai marcar como incorreta, porque ela não é uma penalidade, tá? Artigo 188. A ação disciplinar prescreverá. Aqui nós estamos falando do tempo de prescrição, tá, da ação disciplinar que é aplicada ao servidor, lá no artigo 171. Ela prescreverá em 5 anos, quando se tratar de infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, ou então a destituição de função de confiança ou cargo em comissão, tá? Esse prazo ele é de 5 anos. Nós temos também um prazo de 2 anos aqui, ó, quando se trata apenas de suspensão. E vai prescrever em 180 dias, quando essa pena for uma pena de advertência. Então, bem tranquilo, a banca vem cobrando isso em prova. Teve uma prova que ela cobrou uma questão sobre o artigo ali, penalidades, e uma sobre a prescrição, na mesma prova. Então, só em 2 artigos aqui tu matava 2 questões na prova. Pessoal, vamos fazer agora então algumas questões, tá? Para vocês verem mais ou menos como a banca vai vir cobrando na prova de vocês determinados assuntos. Então, não quer dizer que essas questões cairão na prova de vocês, tá? Mas podem vir e, se vier, vão ser mais ou menos nesse sentido. São formas de provimento em cargo público, exceto. Lembrem, provimento é a forma na qual tu entra ou permanece, tá? Com o que eles vão confundir vocês? Com as formas de vacância. Que vacância é a forma na qual tu sai. Então, a nomeação é uma forma na qual tu entra, tá? A reversão também, a reintegração também é, e o aproveitamento também. Mas e a exoneração, pessoal? Exoneração, se tu foi exonerado, tu está fazendo o quê? Tu está saindo. Então, a exoneração, ela é uma forma aqui, ó, de vacância e não de provimento. Essa é a nossa alternativa incorreta, é a nossa exceção.
lá no artigo 24, tá? Questão 2. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, sindicatos e associações, mediante a formalização de convênios e reposição de custos, cujo valor não poderá ultrapassar quantos por cento da remuneração do servidor público. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Essa porcentagem, tá, prevista lá no artigo 78, é de 40%. Então, não pode ultrapassar aí 40% da remuneração ou provento do servidor público. Questão 3. Somado sobre o vencimento do respectivo cargo, o adicional de periculosidade será de... Lembram que a gente falou lá do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade, que está lá no 101? Então, o adicional de periculosidade, aqui, ele será de 30%, tá? Então, o nosso adicional de periculosidade será de 30%. Vamos para a próxima questão aqui. Vamos lá. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança que tiver entre 1 e 4 anos completos de idade, será concedida licença gestante de quanto tempo? Lembram que a gente viu isso há pouco tempo ali, que dependendo da idade, né, da criança, mudava o prazo? Pois bem, então, não é 120 dias, nem 160 dias. Pessoal, a licença aqui, ó, de 180 dias, ela é para crianças com até 1 ano, tá? De 1 ano de idade a 4 anos, a licença ela é de 90 dias, de 1 até 4, tá? E a licença, ela será de 60 dias aqui, quando a licença, quando a criança tiver aqui, ó, entre 4 até 12 anos. Então, a nossa resposta aqui é a alternativa B, 90 dias, porque a questão pede de 1 a 4 anos, tá? Isso está lá no artigo 142. Questão 5. São penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor após o procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o direito de defesa, exceto. A questão quer saber aqui o que não é uma penalidade. Lembra que eu falei para vocês que a exoneração ela não será uma penalidade, tá? Então, aqui a gente está falando do artigo 171. O 188 fala da prescrição, 171 fala das penalidades. Então, a exoneração é a nossa incorreta aqui nesse caso. Pessoal, estamos aqui então finalizando. Se gostaram da aula, da nossa revisão, segue a gente lá no Instagram, te inscreve nesse canal do YouTube, curte esse vídeo, eu vou ver que tu tá gostando, vou trazer mais aula aqui. É importantíssimo essa colaboração de vocês, essa troca entre a gente. Então, nos motiva a trazer cada vez mais conteúdo, quem sabe aí trazer a questão que vai estar colocando vocês dentro do cargo público, dentro da Guarda Municipal de Uruguaiana. Então, se tu não é aluno ainda e quer te tornar um aluno concurseiro nato e estudar pelo material que mais coloca a questão em prova, ter acesso ao nosso PDF de 100 questões municipais aí, da legislação municipal, abrangendo as 7 leis exigidas aí, com suporte no WhatsApp, questões com gabarito, artigo na questão, leis atualizadas, é tudo com a gente, o material é super completo, tá? Fiquem à vontade, o link na descrição desse vídeo aqui, no primeiro comentário fixado. Espero vocês para as próximas aulas que vamos estar disponibilizando aqui no nosso canal do YouTube. Valeu então, pessoal, até a próxima.